Canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Sri Narada. Ao ouvir Shuta Goswami falar desse modo, Shaunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os sábios ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Shuta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira: Shaunaka disse: ó Shuta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos aqueles que podem falar e recitar. Relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam, que foi proferida pelo grande e poderoso sábio Shukadeva Goswami. Quando e onde esta literatura primeiramente apareceu e por que foi compilada? De onde Krishna Dvaipana Vyasa, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la? Seu filho, de Vyasadeva, era um grande devoto, um monista equilibrado, cuja mente estava sempre concentrada no monismo. Ele era transcendental às atividades mundanas, porém, sendo retraído, parecia uma pessoa ignorante. Quando Sri Vyasadeva seguia seu filho, jovens e belas donzelas que se banhavam nuas cobriram seus corpos com roupas. Muito embora Sri Vyasadeva não estivesse nu, mas elas não fizeram o mesmo quando seu filho passou. O sábio perguntou sobre isso, e as jovens donzelas responderam que seu filho estava purificado, e ao olhá-las não fazia distinção entre o masculino e o feminino, mas o sábio fazia tais distinções. Como foi ele, Srila Shukadeva, o filho de Vyasa, reconhecido pelos cidadãos quando entrou na cidade de Hastinapura, Nova Delhi, após vaguear com aparência de louco, mudo e retardado pelas províncias de Kuru e Jangala. Como aconteceu de o rei Parikshit encontrar esse grande sábio, tornando possível que essa grande essência transcendental dos Vedas, o Bhagavatam, fosse cantada para ele? Ele, Shukadeva Goswami, estava acostumado a permanecer à porta de um chefe de família apenas o tempo suficiente para a ordenha de uma vaca, e ele o fazia apenas para santificar a residência. Disse que Maharaja Parikshit é um grande devoto de primeira classe do Senhor e que seu nascimento e atividades são todos maravilhosos. Por favor, fala-nos sobre ele. Ele foi um grande imperador e possuiu todas as opulências no reino que herdou. Ele era tão exaltado que estava sempre aumentando o prestígio da dinastia Pandu. Por que ele abandonou tudo para sentar-se às margens do Ganges e jejuar até a morte? Ele era um imperador tão grandioso que todos os seus inimigos costumavam vir e prostrar-se a seus pés e entregar todas as riquezas para o próprio benefício deles. Ele era pleno de juventude e força e possuía insuperáveis opulências reais. Por que quis ele abandonar tudo, inclusive sua vida? Aqueles que estão devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não visam a nenhum interesse egoísta. Assim, muito embora o imperador Parikshit estivesse livre de todo o apego às posses mundanas,
como poderia abandonar seu corpo mortal, que era o refúgio dos outros? Sabemos que tu és versado no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas, e assim podes explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer-te. Suta Goswami disse: quando o segundo milênio sobrepôs-se ao terceiro, o grande sábio Vyasadeva nasceu de Parashara, no ventre de Satyavati, a filha de Vasu. Certa vez, ele, Vyasadeva, logo ao nascer do sol, tomou sua ablução matinal nas águas do Sarasvati e sentou-se sozinho para concentrar-se. O grande sábio Vyasadeva viu anomalias nas funções do milênio. Isso acontece na Terra em diferentes eras, devido a forças invisíveis no decorrer do tempo. O grande sábio, que estava plenamente equipado em conhecimento, pôde ver, através de sua visão transcendental, a deterioração de tudo que é material, devido à influência da era. Ele pôde ver também que as pessoas infiéis, em geral, teriam reduzida sua duração de vida e seriam impacientes devido à falta de bondade. Desse modo, ele procurou o bem-estar dos homens em todos os status e ordens de vida. Ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. E para simplificar o processo, ele dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. As 4 divisões das fontes originais de conhecimento, os Vedas, foram feitas separadamente, mas os fatos históricos e histórias autênticas mencionados nos Puranas são chamados o 5º Veda. Após os Vedas serem divididos em 4 partes, Pailarishi tornou-se o professor do Rig Veda, Jaimini o professor do Samaveda, e Vaishampayana sozinho obteve a glória do Yajurveda. Ao Samanto Muni Andira, que era um sábio muito devotado, foi confiado o Atharva Veda. E meu pai, Romahashana, ficou encarregado dos Puranas e registros históricos. Todos esses acadêmicos eruditos, por sua vez, transmitiram os Vedas que lhes foram confiados aos seus muitos discípulos, bem como aos discípulos de 2ª e 3ª gerações. E assim surgiram os respectivos ramos dos seguidores dos Vedas. Dessa forma, o grande sábio Vyasadeva, que é muito bondoso para com as massas ignorantes, editou os Vedas para que eles pudessem ser assimilados pelos homens pouco intelectuais. Por compaixão, o grande sábio achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingirem o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, trabalhadores e amigos dos 2 vezes nascidos. Ó Brahmanas 2 vezes nascidos, embora ele se dedicasse a trabalhar para o completo bem-estar de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, começou de imediato a refletir
porque conhecia a essência da religião e disse para si mesmo: eu tenho, sob estritos votos disciplinares, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres Shudras e outros amigos dos duas vezes nascidos podem perceber o caminho da religião. Estou me sentindo incompleto, embora esteja plenamente dotado de tudo o que é requerido pelos Vedas. Talvez seja porque não indaguei especificamente o serviço devocional ao Senhor, que é querido tanto pelos seres perfeitos quanto pelo Senhor infalível. Como se mencionou antes, Narada chegou à cabana de Krishna Dvaipana Vyasa, às margens do Sarasvati, justamente quando ele estava se lamentando pelos seus defeitos. Com a auspiciosa chegada de Narada, Sri Vyasadeva levantou-se respeitosamente e o adorou, oferecendo-lhe veneração igual à que se dá a Brahmadi, o Criador.